Imagine um homem que teve tudo: poder, sabedoria, riqueza e o respeito de um reino inteiro. Um rei cuja fama ultrapassou as fronteiras de seu território, que atraiu monarcas de terras distantes, ávidos por ouvir seus conselhos e maravilhados com a grandeza de seu império. Esse homem era o rei Salomão, filho de Davi, um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia. Mas, se Salomão era tão sábio e abençoado, como pôde ele se desviar e cair no pecado? Neste documentário, vamos explorar a história de Salomão, sua ascensão como um dos reis mais sábios e poderosos da história e sua queda dolorosa que serve de advertência até hoje. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que revelará mistérios profundos sobre o homem que tinha tudo, mas que, no final, perdeu o que era mais importante. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, exploramos histórias profundas e verdades escondidas que vão além das aparências. Se você busca conhecimento e reflexão, está no lugar certo. Vamos embarcar juntos nessa jornada de aprendizado? Salomão. Um nome que, só de ser pronunciado, já evoca poder, riqueza, sabedoria e mistério. Mas será que sabemos realmente quem foi esse homem? A Bíblia o descreve como o rei mais sábio que já existiu, o herdeiro da promessa divina, e o construtor do grande templo de Jerusalém. Mas por que, então, Salomão caiu tão profundamente no pecado? Por que o homem que tinha tudo, 1000 esposas, riquezas inimagináveis e a bênção de Deus, terminou sua vida tão distante do Criador? Hoje, vamos revelar os segredos obscuros da vida de Salomão, um homem que começou com tudo, mas terminou dividido entre Deus e ídolos estrangeiros, em uma queda que não só marcou o fim de seu reino, mas também o início de uma divisão devastadora para Israel. Prepare-se, pois o que vamos descobrir pode desafiar muito do que acreditamos sobre sabedoria e poder. O rei sábio e seu começo promissor. A história de Salomão começa com uma promessa. Ele é o filho de Davi, o rei escolhido por Deus, e herdaria um reino já forte e consolidado. Em 1 Reis 3:5, Deus aparece a Salomão em um sonho e lhe oferece algo inédito. Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, em um ato de humildade, pede sabedoria para governar o povo, ao invés de riquezas ou longevidade. A resposta de Deus é uma promessa extraordinária. Além de sabedoria, ele concede a Salomão riquezas e honra, de modo que, durante os dias da tua vida, não haverá rei semelhante a ti. 1 Reis 3:13. Esse pedido de sabedoria fez com que Salomão fosse visto como o rei mais sábio de sua época e possivelmente da história. Sua fama logo se espalhou. Governantes e estudiosos vinham de longe para ouvir sua sabedoria e aprender com suas decisões. Ele é o autor de provérbios e cânticos que até hoje são estudados, como o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos, textos cheios de conselhos práticos sobre vida, moralidade e fé. Mas será que a sabedoria, por si só, seria suficiente para garantir que Salomão permanecesse fiel a Deus? O que começou como uma história de bênção e promessa, eventualmente desmoronou em polêmicas, idolatria e queda. E isso levanta uma pergunta inquietante: o poder e a sabedoria podem coexistir com a lealdade espiritual? As provas da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão é demonstrada em várias passagens bíblicas, mas uma das mais famosas é a história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Em 1 Reis 3:16-28, duas mulheres se apresentam diante de Salomão, ambas alegando ser a mãe da criança. Salomão, em um ato de perspicácia, ordena que o bebê seja cortado ao meio, oferecendo metade a cada uma. A verdadeira mãe, tomada de desespero, implora para que o bebê seja entregue a outra mulher, revelando assim seu amor e autenticidade. O povo de Israel ficou maravilhado com a habilidade de Salomão para discernir a verdade em situações complexas. No entanto, essa sabedoria não era apenas prática, ela também era inspirada por Deus. Salomão foi dotado de um conhecimento extraordinário sobre assuntos naturais e espirituais. Ele entendia as leis da natureza, a medicina da época, e era capaz de ver além das superfícies, interpretando até as intenções das pessoas. Mas, em algum momento, parece que essa sabedoria se transformou em autossuficiência. Como poderia um homem tão dotado, com tanto discernimento e proximidade de Deus, ter se perdido tão profundamente?
Essa é uma questão que até hoje intriga teólogos e estudiosos. A construção do templo e o aumento da glória de Salomão. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, um projeto monumental que seu pai, Davi, sonhou realizar, mas que foi destinado a Salomão. Esse templo se tornou o centro do culto a Deus em Israel e foi descrito com riqueza de detalhes, embelezado com ouro e materiais preciosos. Em 1 Reis 6:38, lemos que ele levou 7 anos para completar o templo, algo inédito em sua grandiosidade. Salomão dedicou o templo com uma oração emocionante, reconhecendo a santidade de Deus e pedindo por seu perdão e misericórdia sobre Israel. A presença de Deus se manifestou ali, enchendo o templo com uma nuvem de glória. Para o povo de Israel, isso significava que Deus estava presente entre eles e os abençoava por meio de seu rei. Contudo, mesmo com esse grande feito, as sementes da queda de Salomão já começavam a ser plantadas. Ele começou a buscar alianças políticas para garantir a segurança e a expansão de seu reino. Essas alianças incluíam casamentos com princesas estrangeiras, algo que, aos olhos de Deus, era uma violação de seus mandamentos. Deuteronômio 7:3-4 adverte especificamente contra o casamento com mulheres estrangeiras, pois elas poderiam desviar o coração de Israel para outros deuses. As 1000 esposas e o caminho para a idolatria. Salomão é talvez mais conhecido por ter 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Essas mulheres vinham de diferentes nações, e com elas, trouxeram suas religiões e práticas pagãs. Em 1 Reis 11:3-4, lemos que suas mulheres lhe perverteram o coração. E sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Essa é uma das maiores polêmicas da vida de Salomão. Como o homem que recebeu tanta sabedoria de Deus poderia se render à idolatria? Ele construiu altares e lugares de adoração para os deuses das nações vizinhas, violando o mandamento de adorar exclusivamente o Deus de Israel. Essa mistura de fé e idolatria levou Salomão a um caminho de corrupção espiritual, e Israel começou a sofrer as consequências dessa decadência. O que leva um homem com tanta sabedoria a ignorar os próprios mandamentos divinos que ele conhecia tão bem? Talvez o poder e a autossuficiência tenham cegado Salomão, fazendo-o acreditar que poderia lidar com a idolatria sem se afastar de Deus. No entanto, ele subestimou a influência dessas práticas em seu próprio coração. A ambição de Salomão e as consequências de seu orgulho. Além da idolatria, Salomão se envolveu em projetos ambiciosos e, para financiá-los, impôs uma carga pesada sobre o povo de Israel. Ele construiu palácios, fortalezas, cidades inteiras e implementou impostos elevados. Em 1 Reis 12:4, após sua morte, o povo pediu a seu filho Roboão que aliviasse o fardo de seu pai. Isso demonstra o impacto que a ganância e a busca incessante por glória tiveram no povo. Embora Salomão tenha sido um rei de grande renome e tenha promovido uma era de prosperidade, ele falhou em um dos princípios fundamentais de um líder: cuidar de seu povo. Esse comportamento causou ressentimento, que explodiu em rebeliões logo após sua morte, dividindo o reino em Judá e Israel. Será que, em sua busca por glória e estabilidade, Salomão se esqueceu da missão dada por Deus de ser um rei justo e fiel? Seu legado de sabedoria foi manchado por uma ambição desenfreada e por alianças perigosas que fragilizaram a unidade de Israel. A jornada de um herói e sua trágica queda. A trajetória de Salomão é um exemplo clássico de um herói que cai devido à sua própria arrogância. Ele começou como herdeiro escolhido, com bênçãos e dons extraordinários, mas seu coração se desviou à medida que ele ganhou poder e riquezas. Essa é uma das lições mais intrigantes da Bíblia: mesmo aqueles que são dotados de bênçãos divinas estão sujeitos às mesmas tentações e fraquezas que qualquer pessoa. Na verdade, a história de Salomão nos ensina que a sabedoria sozinha não é suficiente para garantir a integridade espiritual. A obediência e a disciplina são igualmente importantes para manter o foco em Deus, especialmente quando se é colocado em uma posição de poder. A reflexão final: lições para hoje. A queda de Salomão é uma advertência para todos aqueles que buscam poder, fama ou sabedoria. Ela nos mostra que, sem um coração voltado para Deus e uma vigilância constante sobre nossas próprias fraquezas, podemos facilmente nos desviar. Salomão nos ensina que o conhecimento sem humildade, e a riqueza sem moderação,
podem ser armadilhas fatais. Por fim, a vida de Salomão suscita uma pergunta intrigante: será que o verdadeiro poder e a verdadeira sabedoria podem existir sem uma base sólida de fé? A história de Salomão nos desafia a refletir sobre a natureza da sabedoria e a fragilidade da condição humana. Se você ficou intrigado com essa história, inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar mais reflexões como essa. Compartilhe nos comentários o que você acha. Pode a sabedoria ser uma armadilha tanto quanto uma bênção?